pessoal, infelizmente o Bom de Companhia de hoje chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Tchau, Gisele. Tchau, Aninha. Tchau, Japinha. Amanhã eu espero vocês. Sejam gentis uns com os outros e fiquem com a SBT Rio. Tchau. Sayonara para todos. SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já. Olá, boa tarde, meu Rio de Janeiro. A polícia deu bote, já está na cadeia o segundo suspeito de ter soltado o rojão que matou o nosso colega Santiago Andrade. Está aí na tela para vocês. A ficha de procurado já é agora na cadeia. Essas são imagens que você tem dele durante o confronto. O Caio Silva de Souza, de 22 anos, foi capturado em Feira de Santana. Volta para mim, sejam bem-vindos ao SBT Rio, direto aqui na janela da minha casa. Eu vou com Daniel Penafirme. Neste momento, Fernando Veloso já vai dar uma outra coletiva lá atrás. O Daniel tá correndo aí, traz as primeiras informações pra gente. Daniel, de perfil violento, tá parecendo ali um menino que seria calado, não quis falar com a polícia, se defendeu de alguma forma? Boa tarde. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Ele não abriu a boca no sentido de falar alguma coisa sobre o que aconteceu durante o trajeto, durante a viagem de Feira de Santana ao Rio de Janeiro. Se reservou ao direito de ficar calado. Quando chegou aqui na cidade da polícia, teve início o depoimento do Caio. Ele permaneceu calado durante todo o depoimento, se reservou ao direito de falar em juízo, possivelmente orientado pelo advogado dele, que é o mesmo que defende o tatuador, o outro rapaz envolvido neste crime, que já está preso. O detalhe é que a polícia chegou à localização do Caio por meio da ajuda do advogado dele e também da namorada dele. O Caio estava fugindo para uma cidade no interior do Ceará e estava de passagem por Feira de Santana, na Bahia. Foi nesse momento que o advogado dele e também a namorada fizeram contato aí com o Caio e o convenceram a se entregar. A polícia encontrou esse suspeito de assassinato numa pousada lá na cidade de Feira de Santana, sujo, faminto e, de acordo com a polícia, muito assustado, não ofereceu resistência e acabou se entregando. Muito acuado, né, Daniel? Só para o pessoal de casa, que aqui a gente mostra tudo mesmo, só para entender, a coletiva acabou. Neste momento, atrás de você tem uma outra coletiva, por isso você está falando um pouquinho baixinho, para relatar um outro caso, né, Daniel? Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas só deixa eu te perguntar uma coisa que ficou... Eu estava acompanhando aqui da redação, tá, gente? A coletiva do delegado Maurício Luciano, que preside o caso, e do chefe de Polícia Civil, o Fernando Veloso. Eu fiquei com a impressão de que eles disseram que esse rapaz é muito pobre, chega a ser da linha miserável, ganhava um salário mínimo e que há suspeitas de que teriam pessoas por trás. Isso procede ou eu entendi errado? Não, entendeu correto, Isabelle Benito, procede. Ele, de acordo com a polícia, vive em condições pobres, condições que beiram a miséria, mora com a mãe numa casa muito humilde, muito simples, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Estaria fugindo com o dinheiro que ele conseguiu vendendo um telefone celular de propriedade dele. Conseguiu, portanto, o dinheiro para a fuga vendendo esse telefone celular. E no trajeto, no caminho de volta aqui para o Rio de Janeiro, ele a todo momento falava dessa condição social, pedia que a mãe dele fosse, digamos assim, amparada, né, e que a família não sofresse nenhuma retaliação. De acordo com a polícia, agora tem início uma outra investigação. A polícia começa a investigar se há grupos criminosos ou partidos políticos, de certa forma, aliciando, fazendo um processo chamado de cooptação desses jovens, aliciando esses jovens ou então financiando aí fogos em manifestações, investigações que a polícia vai tocar a partir de agora. Aí eu te falo, meu amigo, essa imagem que você está vendo agora, Aeroporto Internacional Tom Jobim, mais conhecido como Galeão, é o voo da Avianca, que chegou por volta das 8h44 da manhã no Rio de Janeiro, trazendo o Caio de Souza Silva, Silvio Souza, sei que esse é o nome dele, de apenas 22 anos, morador da Baixada Fluminense. Aí você está vendo, ó, a imagem do avião. Agora, o que o Daniel falou agora é muito importante. Eu acompanhei a coletiva e, segundo o delegado, o próprio Fernando Veloso, o chefe de polícia que falou isso, que esse inquérito termina aqui, concluído. A morte do Santiago é um inquérito. Se há partidos políticos, se existem organizações criminosas por trás do aliciamento desses jovens, que seriam chamados de jovens de periferia, de baixa classe social, que teriam sido aliciados para ir no front, na linha de frente, com os black blocs, com segundas intenções. Isso são outros inquéritos, palavra do Fernando Veloso, que não vai ser dito nada, pelo menos agora. A investigação vai continuar
principalmente com o setor de inteligência. Aí eu te falo, se tiver o troço vai feder, se tiver o troço é preto. Aí a sombra do Black Bloc é muito mais black do que a gente imaginava, né? Em coletiva que acabou há pouco, o chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, disse que o serviço de inteligência já sabia que Caio ia fugir para bem longe da Baixada Fluminense. Isso porque, Baixada Fluminense porque é onde mora, tá? Isso porque policiais ficaram sabendo no serviço de inteligência que na rodoviária Novo Rio, segunda de manhã, ele comprou uma passagem para o Ceará. Veja o que eles disseram. Então havia a informação de que ele estava se deslocando para o Nordeste. Paralelo a isso, o Dr. Maurício vinha conduzindo a investigação e havia manifestação do advogado no sentido de que ele conseguiria demover o Caio da ideia de continuar a fuga, que nós já sabíamos que ele estava empreendendo. O que ocorreu? A intervenção do advogado, fazendo contato direto com o Caio, com o apoio da namorada dele, possibilitou que a equipe que era conduzida pelo Dr. Maurício chegasse ao local de paradeiro dele antes das equipes de busca. Só para você entender melhor, a polícia recebeu a informação de que o Caio já sabia que teria sido identificado entre domingo à noite e segunda pela manhã. Aí a polícia começou a monitorar onde estaria esse Caio, porque nem se sabia que ele morava na Baixada Fluminense. Aí então o setor de inteligência descobriu que uma pessoa com as mesmas características citadas pelo Dedo Duro, que então é Black Bloc também, o Fábio Raposo, o tal do tatuador, e seguiu em direção à rodoviária Novo Rio. Chegando lá, a confirmação. Uma passagem foi comprada para o Ceará. A polícia então começou um trabalho junto ao delegado Maurício Luciano com esse Tadeu, né, doutor Tadeu, que conseguiu o telefone desse suspeito e agora preso, que é o Caio, conseguiu intervenção com ele, que já estava a caminho do Ceará. Aí várias equipes foram deslocadas, várias equipes, inclusive com o apoio da equipe da Polícia da Bahia, foram deslocadas para esse lugar. Mas o delegado, esse que aparece na tela para vocês agora, o tal do Jorge Tadeu, conseguiu convencer dele parar na primeira cidade. E foi onde ele estava, em Feira de Santana, a 900 quilômetros ainda de distância da cidade dos pais, do pai dele e dos avós paternos. Foi quando a namorada conseguiu falar com ele e convencê-lo a se entregar à polícia. Mas diante disso, a equipe do Maurício Luciano, do doutor que saiu daqui no começo da noite, chegou lá por volta de madrugada, conseguiu dar o bote nele primeiro do que as equipes de busca. Foi exatamente isso que eles explicaram pra gente e conseguiram fazer a prisão e imediatamente em um voo com toda a segurança, mais um voo de carreira, ou seja, algumas pessoas, até a gente entrevistou pessoas que estavam nesse voo, você vai ver ainda nessa edição. E como eu disse, o Caio Silva de Souza foi encontrado escondido em uma pousada perto ali da rodoviária de Feira de Santana. Uma rodoviária que custava R$30. A diária não pediram nem identidade, ele deu nome falso. O repórter Rafael Paiva, nosso menino da madrugada, tem mais detalhes e conta pra você agora. Essa reportagem? Jogou. Abre o áudio aí pra mim, por favor. Daqui a pouco a gente vai com essa reportagem, a gente já tem o recepcionista do hotel. Eu gostaria de saber, R$30, onde que fica? Fica perto da rodoviária, é isso que vocês estão falando? A pousada onde ele estava? Eu vi a foto pela imagem, se a gente puder colocar aí, a gente tem as imagens. A reportagem está pronta? Pode ser a reportagem? Então tá, agora sim, depois eu vou com o recepcionista do hotel que vai contar detalhes pra gente. Roda a reportagem do Rafael Paiva. Caio Silva de Souza seria o homem que aparece nestas imagens chegando sozinho ao local do protesto. Uma foto dele havia sido divulgada pelo Disque Denúncia. Ele foi encontrado pela polícia nesta madrugada. Caio estava sozinho no quarto de uma pousada em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, na Bahia. Ele era considerado foragido da justiça. Na hora da prisão, o jovem de 23 anos não reagiu. O rapaz trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviço para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ele era morador da Baixada Fluminense. A TV Brasil flagrou o Caio e outro acusado, Fábio Raposo, juntos, pouco antes do explosivo atingir o cinegrafista Santiago Andrade. Fábio admitiu que encontrou e entregou o artefato para Caio, mas negou que tivesse intenção de ferir alguém. A prisão dele foi acompanhada pelo advogado Jonas Tadeu, que defende os dois acusados. Outras cenas mostram Fábio observando atentamente o que acontece. Nesta imagem, de máscara, vestindo bermuda e camiseta estampada, ele olha para frente, enquanto Caio, de calça jeans e camiseta, está de costas.
Mesmo com o rosto de Fábio atrás da árvore, é possível identificá-lo pela roupa. O corpo dele está virado para o rojão aceso. No instante seguinte, o artefato dispara e atinge o cinegrafista. O prefeito do Rio se manifestou sobre o caso. O grupelho está transformando esses protestos num show de violência, né, que infelizmente acaba com a vida de um trabalhador, destrói uma família, e a gente tem que refletir sobre isso. Não é para parar de protestar, mas é para parar de fazer violência. Jornalistas fizeram mais uma homenagem ao colega. Santiago chegou a ser operado, mas não resistiu aos graves ferimentos na cabeça. O velório está marcado para esta quinta-feira, de 7 às 11 da manhã, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju. Depois de uma reunião restrita à família, o corpo será cremado. Mas você jura que o prefeito Eduardo Paes... Ô, Dudu Paes, tudo se manifestou? Mas você esqueceu que foi você que aumentou a passagem? Foi você que enfiou na goela do trabalhador o aumento da passagem, mesmo com o Tribunal de Contas mandando você baixar a passagem? Você esqueceu disso? Ninguém perguntou pro prefeito Eduardo Paes, né? É brincadeira. Bom, vamos passar a bola aqui. Nós vamos conversar agora ao vivo com o recepcionista da pousada de Santana, lá onde foi encontrado, de Feira de Santana, onde foi encontrado o Caio, o Ergleidson de Jesus Moreira, que está por telefone e vai falar com a gente. Boa tarde, Ergleidson, muito obrigada pela sua participação. É verdade que o Caio deu o nome falso para vocês no momento que ele chegou na pousada? Boa tarde a todos. No momento em que ele chegou na pousada, ele não se encontrava. Outro rapaz, ele fez a ficha dele com o nome falso de Vinícius Marcos de Castro. Então, ele, ao chegar, ele já estava hospedado lá. E qual foi o comportamento dele, Ergleidson? Como que era o comportamento dele? Vocês não perceberam nada de diferente? Não, ninguém percebeu que ele era suspeito, que ele estava foragido. Que ele chegou normalmente, não demonstrou nenhum tipo de nervosismo. Então, ele permaneceu no apartamento que ele estava durante até a ligação que eu recebi, a procura dele. Que horas você recebeu essa ligação e quem estava do outro lado da linha? Um homem se dizia ser irmão dele. E que horas que foi isso? Você falar. consegue se lembrar? Por volta das 10h30 da noite. Um rapaz dizendo ser irmão dele, queria falar com ele, conversar com ele. Então, ele antes disso, o rapaz tinha me dito que ele estava chegando em Salvador, que mais tarde estaria aqui em Feira de Santana, que ele ia se hospedar na mesma pousada que ele estava. Esse rapaz queria se hospedar na mesma pousada que o então Vinícius, que na verdade era o Caio, ele chegou a reservar quartos? Ele disse que ia chegar a mais ou menos 6 pessoas, que eu poderia deixar o quarto para ele, que ele ia chegar mais tarde. E você estava no momento em que a polícia chegou na pousada? Como que foi essa chegada da polícia? Eles chegaram por volta das 2 horas da manhã. Chegaram e já vieram com o nome, o mesmo nome que ele tinha dado para a ficha aqui na pousada. Ah, eles chegaram com o nome de Vinícius, é isso? Foi isso. Então já tinha a informação e eu só fiz liberar para ir até o apartamento que ele estava. Tá certo, então eu agradeço, Ergleidson, pelas suas informações. Um abraço pro povo da Bahia, essa Bahia linda aí. Muito obrigada pela participação. Esse foi o recepcionista do hotel, da pousada, que recebeu o Caio. Agora, detalhe importante que ninguém tinha percebido. Vocês viram que a polícia chegou já com o nome falso de que o Caio usava na pousada. Ou seja, a polícia já sabia todos os detalhes. Provavelmente, a gente não sabe se o delegado falou que foi o delegado que ligou na pousada tentando se passar, ou foi o advogado. Sei que eles tiveram contato direto com o Caio e conseguiram dizer para o dono da pousada, para o recepcionista, que eles iriam chegar em mais 6 pessoas, reservando mais 6 quartos. Foi quando a polícia chegou por volta das 2 da manhã e conseguiu fazer a prisão do Caio. Eu volto a falar com Daniel Penafirme, que tem mais informações pra gente. Uma coletiva muito extensa, não é, Daniel Penafirme? Os jornalistas... Ah, ele tá aqui comigo? Correram? Ô, filho, correram com você lá da sala de coletiva lá, tá muito alto. Deixa eu
perguntar uma coisa. A coletiva foi muito extensa. Os jornalistas querem saber, principalmente, se a polícia tem dúvida. E a polícia foi taxativa, né, Dani? A polícia foi taxativa, Isabel. Não há dúvidas da culpa do Caio. O Caio não chegou a admitir que realmente soltou esse rojão, não falou absolutamente nada sobre o que aconteceu no dia da manifestação, mas de acordo com o delegado Maurício Luciano, a confissão dele também não é necessária diante de todo o trabalho de investigação que foi feito. Agora o detalhe é que a polícia deixou meio nebulosa a coisa com relação a como chegou no Caio lá na Bahia. O doutor Maurício Luciano disse que a polícia tinha informação de que ele estava fugindo para o interior do Ceará, onde ficaria na casa dos avós maternos. Disse que sabia que ele havia comprado uma passagem, mas a localização exata em que pousada ele estava, que nome ele estava usando, isso tudo foi fornecido pelo advogado, né? O advogado que defende este suspeito aí de assassinato. Sim, exatamente. Foi o advogado que, no bom português, que deu a planta para a polícia, que convenceu o Caio, junto com a namorada, a parar de tentar fugir. A polícia sabia que ele estava em Feira de Santana, sabia que ele estava indo lá para o interior do Ceará, mas não sabia os pormenores, aonde ele estava, de que jeito estava escondido, em que situação ele estava. Mas quando perguntado sobre se o Caio teria se entregado ou não, o doutor Maurício disse que ele não se entregou, que de fato a polícia foi até lá para prendê-lo. Mas boa parte da localização do Caio, os pormenores de onde ele se encontrava, de que jeito estava, quem deu foi mesmo o advogado. E o delegado Maurício Luciano revelou os detalhes da prisão, como disse o Daniel, e a gente tem para mostrar para vocês. Rodou. Caio, quando nós encontramos, ele estava extremamente acuado, assustado, com muita fome, disse que estava 2 dias sem se alimentar. Também não dormiu, estava num cômodo muito pequeno, numa pensão no município de Feira de Santana. O advogado estava presente e o Caio, assim que foi preso, não esboçou qualquer reação, mas deixou muito claro que ele não falaria a respeito dos fatos. Então, o Caio não admitiu, não negou nada que lhe é atribuído. Daniel Penafirme, uma coisa que eu achei estranha, o cara é de família pobre, humilde, Melissa Munhoz está neste momento próximo à casa, até o momento que eu falei com ela, estava perto da casa da mãe do Caio, para conversar com a mãe dele. Realmente ela confirmou, é uma localidade pobre, com dificuldade e tudo mais. Só que o que me fica com uma pulga atrás da orelha é que o cara simplesmente, ele não tinha dinheiro para comer pelo jeito, estava ali, ele disse que não tinha, mas eu imagino que ele estava acuado, não queria sair na rua também. Agora, como que o cara que não tem dinheiro, ganha o salário mínimo, conseguiu sair daqui e ir em direção ao Ceará? Você não acha que tem mais trança embaixo desse cabelo, Daniel Penafirme? Mas tá estranho, né? São questões que a polícia vai esclarecer a partir de agora. A primeira versão que o advogado deu, ele teria vendido um telefone celular para fazer essa fuga. Agora, sabe-se lá por quanto ele vendeu? Quanto é que custa uma passagem lá para o interior do Ceará? É caro. Por quanto ele pode ter vendido também um celular usado? Cerca de 500, 600 reais, enfim, não sei. Quem vai responder isso agora é a polícia, que vai investigar as possíveis, prováveis ou eventuais ligações do Caio e de outros integrantes desse grupo de manifestantes com aliciadores, com pessoas que podem ser aí de ONGs, de partidos políticos ou então de alguma organização criminosa mesmo. Questões que a polícia deve responder nos próximos dias. Outra coisa estranha é que ele não abriu o bico, falou que não vai falar mesmo, né? Disse que não vai falar, que só fala em juízo. Mas em depoimento, numa conversa que ele teve com a mãe, essa história já está até nos jornais de hoje, a mãe confirmou que teve essa conversa com o Caio. Ele disse que soltou realmente o rojão, mas que ele tinha esse hábito nas manifestações, soltar rojão para assustar, digamos assim, a polícia e para fazer barulho, e que ele não tinha ideia, não tinha noção do que podia acontecer caso aquilo explodisse próximo à cabeça de alguém. Se não tinha, agora tem. Agora eu entendi. Sabe o que é, Daniel? Irmão daquele não sabia confundir o cabo de negro com um rojão que estoura a cabeça de cinegrafista. É isso mesmo que eu tô entendendo que ele quis dizer, né? Tá bom, tá certo. O chefe quem tem boca fala o que quer, né, Beli? Que foi? Pode falar aí. Desculpa entrar no teu comentário. Quem tem boca fala o que quer. Agora, quem tem ouvido e ouve também acredita naquilo que quer acreditar. E só vai acreditar naquilo que a gente trouxer com muito embasamento aqui. Porque mentirinha no nosso microfone e de toda a imprensa não vai contar mais. O prêmio de mentiroso do ano ele já perdeu pro Raposão lá, né? O chefe de polícia disse que as investigações sobre a morte de Santiago Andrade já terminaram, mas que o trabalho continua. Por isso a gente está de olho. Então, o trabalho de investigação, como bem disse o doutor Maurício, acerca dos fatos que levaram à morte do cinegrafista, está concluído. O que mais tem vinculado a isso, associado a isso, não é
auto de investigação nesse inquérito, mas pode estar sendo em outro. Daniel Penafirme, volta aqui, ó, abre a janela aqui pra mim. Daniel tá lá? Ou já saiu correndo? Não tá lá, não correram com você ainda não. Tá no pátio? Mostra aí a da polícia, não correram você ainda do pátio não? Tá aí, por aí, né? Não, daqui não podem correr com a gente, né? A gente está no pátio junto com os demais colegas de imprensa e a expectativa é que o Caio possa passar por aqui em algum momento, já que, de acordo com a Polícia Civil, ele agora vai fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, ainda na tarde de hoje, e depois deve ser encaminhado para uma casa de custódia para depois ainda ser encaminhado para o presídio, para lá para o complexo prisional de Bangu. Depoimento ele já prestou e ficou com boquinha de siri, calado. Vai seguir o procedimento que a gente conhece muito bem, primeiro chega aí na cidade da polícia, depois sala de reclusão, entra para delegado, faz o procedimento de questionamento, são 5 ou 6 perguntas, se eu não me engano. Se ele resolveu falar só em juízo, o delegado fica repetindo a pergunta uma por uma, resolveu falar em juízo, fica na sala de reclusão, espera, sai daí e vai direto para o IML, né, Dani? Exatamente, vai sair daqui direto para o Instituto Médico Legal e está todo mundo posicionado, os colegas de imprensa todos aqui nessa região, porque a viatura descaracterizada que trazia o Caio passou justamente por aqui para levá-lo até a sala de reclusão onde ele se encontra nesse momento. Tudo que vai, volta. Se passou para lá, vai passar por aqui para voltar também. Então está todo mundo na marcação, digamos assim, dele. E depois o endereço dele seria Bangu, é isso mesmo? Sim, Complexo Penitenciário de Bangu, mas ele não vai para lá agora. Primeiro ele deve ir lá para a casa de custódia, a juíza Patrícia Cioli, eu me esqueci onde fica, né? Mas ele deve primeiro ir para lá, para logo em seguida, em São Gonçalo, né? Obrigado, Pedro Mota, ele deve ir para São Gonçalo, para logo em seguida ir para o Complexo Penitenciário de Bangu. Tá certo, muito obrigado, Daniel Penafirme. Segura aí com o Pedro Mota, olha só, eu falei Bangu, mas tem uma telespectadora que fala, Isabelle, não fala Bangu, nosso bairro é tão bacana, né? Complexo de Jericinó, tá bom? Desculpado. O delegado que está com o caso disse que nessa investigação não vai ser apurado quem está pagando o advogado dos suspeitos, o que deixou muita gente de olho, né? Mas será que isso será apurado em outro inquérito? Diz aí, delegado. Quem está pagando o advogado não é uma questão minha. Pode ser que a OAB se interesse. Não tem, isso tem que ser indagado o advogado, não sei se a OAB vai se interessar, a polícia não interessa saber isto. Nesta investigação. Eita, doutor Maurício Luciano tá com cara de que não dormiu faz uns 5 dias, né, Daniel? Ele disse não nessa investigação, principalmente porque a questão da lei, questão de burocracia mesmo da própria Polícia Civil, se é que a gente pode falar assim, são 2 inquéritos completamente diferentes, apesar de estarem ligados um caso no outro, né? É verdade, é preciso pontuar. No momento, uma questão é o inquérito relativo à morte do Santiago Andrade. Esse, de acordo com a polícia, já foi concluído. Faltam apenas algumas peças técnicas, o resultado do exame feito pelo Esquadrão Antibombas lá no local onde houve o fato, o resultado do laudo cadavérico também, essas peças que vão ser anexadas no inquérito, que, de acordo com o delegado, até sexta-feira vai ser remetido aí ao Poder Judiciário. Está já finalizada a situação, está encerrada. Agora há um outro inquérito, onde aí sim é apurado quem está financiando esses grupos, quem está cooptando esses jovens, quem está dando rojão para esse pessoal aprontar o que está aprontando, porque não parece que o Caio tenha condição financeira de comprar rojão para atirar em manifestação. Portanto, a polícia ainda tem um longo procedimento, uma longa apuração pela frente. Isso aí vai dar trabalho, Isabelle. Vai dar muito trabalho e a gente quer saber também da chefia de polícia se existe mesmo um setor de inteligência, porque durante essa apuração, aí tá, até se o doutor Fernando Veloso deve estar caminhando por aí, né? Porque é chefe de polícia, tem que dar muita entrevista por aí, né? Tô sabendo, tá, doutor Fernando Veloso? A gente tá de olho. Ocupou o carro da Marta Rocha, tem o bônus e tem o ônus, então a gente tá de olho. A gente quer saber, diante dessas informações, como que vai agir, principalmente, a Secretaria de Segurança Pública na época, eu me lembro muito bem, e parece que o Beltrame deu entrevista hoje pela manhã numa rádio em que ele disse que é preciso o setor de inteligência trabalhar para saber efetivamente, porque primeiro você tinha o Black Bloc, que a gente achava que tinha um ideal, coisa e tal, eles se diziam que serviam para ficar entre a polícia e os manifestantes. O que a gente viu foram que esses manifestantes se esvaziaram dessas manifestações justamente com medo desse quebra-quebra. Joga o Daniel Penafirme aqui pra mim. Eu tô sabendo que o Fernando Veloso tá dando uma passeada por aí, depois não dá pra você puxar ele por aí, Dani? Vamos tentar, né, Isabelle Benito? Ele está
né, dando outras entrevistas para outros veículos de comunicação. Vamos ver se a gente consegue a sorte, ou então a boa vontade do pessoal da assessoria de designar o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para falar para nós democraticamente como tem que falar para todos os veículos de imprensa, sem privilégio a qualquer um deles. Com certeza, tá, Fernando Veloso? Lembrando que todo mundo tem o controle em casa e todo mundo sabe em quem confia, em quem não tem trava na língua e não tem amarração, ok? O delegado Maurício Luciano também contou que a operação teve êxito porque a polícia permitiu que o Caio fosse acalmado pela namorada. E lá no local, foi um pedido que a namorada fez para que antes de que eu entrasse, ela pudesse conversar com ele, acalmá-lo, de que estava chegando o delegado responsável pela investigação. Isso foi feito, por isso que essa operação teve tanto êxito. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso, mas um caso que também é polêmico e está ficando cada vez mais na cidade do Rio de Janeiro. Vídeos divulgados na internet mostram novas ações de grupos dos chamados justiceiros. 2 homens acusados de roubo foram imobilizados e espancados por moradores da zona oeste da cidade e também em Cabo Frio, na região dos Lagos. Rodou. O suspeito de roubo está sentado, é empurrado e leva alguns chutes das pessoas que estão exaltadas. Ele mostra um relógio. Os moradores dizem que foi roubado. Ao lado, uma sacola com telefones celulares e outros objetos que também teriam sido roubados pelo suspeito. O homem teve os pés amarrados até a polícia chegar. Foi um policial civil que evitou o linchamento de Júlio de Souza Brito, de 38 anos. Ele teria entrado em um apartamento e, quando tentou fugir, foi alcançado pelos moradores. As imagens foram parar nas redes sociais. Júlio foi preso e autuado por roubo. No bairro da Taquara, zona oeste do Rio, mais uma ação dos justiceiros chamou a atenção e também foi parar na internet. Este homem apanhou bastante dos moradores até ser socorrido pelos policiais militares. Ele seria um conhecido assaltante no bairro e nesta terça-feira foi surpreendido por algumas pessoas. Bastante machucado, o homem foi levado para um pronto-socorro e depois seria encaminhado a uma delegacia. Semana passada, um jovem foi encontrado nu com o pescoço acorrentado a um poste no bairro do Flamengo, zona sul do Rio, depois de ter sido espancado por motoqueiros. Em outro caso, o mais violento deles, aconteceu em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O homem está sentado e cercado por 2 jovens. Uma moto se aproxima e um criminoso desce armado. Repare que a rua está cheia. Mesmo assim, o bandido dá um tiro na cabeça do homem. A vítima, Igor de Oliveira Falcão, já tinha passagem pela polícia por roubo de celular. O homem que pilotava a moto já foi preso, mas Douglas Eidael Pereira Ramos, apontado nas investigações como autor da execução, teve a prisão temporária decretada pela Justiça e está sendo procurado pela polícia. Daqui a pouco eu mostro mais sobre esse caso, mas vamos ao vivo. Urgente, Fernando Veloso falando sobre a prisão do Caio Silvio Souza. Pode falar aí. A Secretaria de Segurança. Isso não começou agora, isso vem sendo feito há bastante tempo. A cada momento que passa, a cada evolução que nós temos, isso muda, nós modificamos a maneira de fazer isso. E esse trabalho é uma das principais fontes que tem permitido várias investigações serem concluídas com êxito. A investigação que foi concluída agora pela 17ª DP teve o empenho de policiais da 17ª, teve o empenho de explosivistas do antibomba, teve o empenho de peritos do ICE, teve empenho de uma série de segmentos da polícia, mas também... Se o Daniel Penafirme estiver me ouvindo, por favor, pergunta para o Fernando Veloso. O que interessa para a gente agora é justamente quais são os meios, as ferramentas que ele, como chefe da Polícia Civil, tem nas mãos para investigar se há ou se apenas especulação, se tem grupos por trás disso. Rio. Quais são as ferramentas que a Polícia Civil tem nesse momento para identificar talvez esses grupos que possam estar cooptando, aliciando esses jovens? Há meios para saber disso? Em quanto tempo a polícia pode chegar nessas pessoas? A polícia não pode firmar prazo para terminar uma investigação. O prazo para a gente é sempre o menor possível, porque o policial tem isso dentro de si, a inquietude para terminar a investigação e apresentar o seu trabalho o mais rápido possível. Mas a gente não pode marcar prazo. Marcar prazo seria algo leviano e a gente não vai fazer isso. Quais são os instrumentos? Todos os que são utilizados no trabalho de investigação da Polícia Judiciária. Todos eles. A única diferença, se eu posso dizer uma diferença, desse viés investigativo é que cada unidade
conduz a sua investigação do fato em si, só que essas investigações não ficam soltas esses dados eles migram para a inteligência, eles são processados pela Coordenadoria de Inteligência e eles retornam para cada unidade na medida em que aquela informação vai ajudar a condução daquela investigação específica. Políticos podem ser chamados para depor? Políticos podem depor a polícia? A Polícia Civil está de olho nesses manifestantes, nesses baderneiros que vão para a rua para quebrar, para matar os outros. A Polícia Civil está de olho nessas pessoas? Não tenha dúvida nenhuma disso. Aonde há crime, a Polícia Civil vai estar. Se a Polícia Civil não tem o menor interesse na manifestação pela manifestação, nós não temos o menor interesse. Policial também tem parente, policial tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio, tem pessoas que podem até estar participando de uma manifestação legítima. Então nós não temos nenhum interesse na manifestação pela manifestação. O nosso interesse é, havendo uma conduta criminosa, seja no ambiente de manifestação ou seja em outro ambiente qualquer, aí começa a haver o interesse da Polícia Civil. Políticos podem ser chamados para depor nesse primeiro momento, doutor? Estamos ao vivo aqui. Ele aparece em outras manifestações, vocês analisaram imagens onde ele aparece. Tem isso mesmo? Há imagens nesse processo de análise de imagens que eu me referi no início, algumas, porque são muitas, vocês imaginam horas e horas de tantas câmeras fazendo registro de imagens, são muitas, algumas já puderam ser destacadas por esses analistas de inteligência e já há convicção segura, firme, de que nelas há a participação do Caio em outros atos de violência, ou seja, já sabemos que ele não cometeu somente um ato de violência que vitimou o cinegrafista, há outros, já estão evidenciados na análise de inteligência que foi feita nessas imagens. Tá certo, o Daniel Perafirme continua lá com a coletiva. Pode continuar aí, Dani. Fernando Veloso disse o que a gente já sabia também, que o Caio aparece em outras manifestações, inclusive confirmada pela mãe dele, de que ele participa desde as primeiras passeatas e depois se encantou pelo tal do Black Bloc, se encantou, vai saber como. E aí é isso que a polícia quer saber, de que forma ele chegou até esse grupo e se ele apenas participava ou tinha outros conhecimentos, outras relações. Daniel Perafirme pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse caso. Fernando Veloso, chefe da Polícia Civil, continua dando a coletiva. Qualquer momento pode entrar com a gente aí, ó. Vocês estão vendo aí na janela. Agora, por favor, a gente comentou a imagem, a polêmica que foi, né? Em Belfor Roxo, aquela imagem horrorosa do tiro na cabeça do cara lá. E outros dois casos. Esse daí, sobe o som pra mim, por favor. Aumenta aí, Iri. Esse cara estaria fazendo assaltos na região da Zona Oeste, se eu não me engano, é na Taquara que ele teria entrado. Pessoas que passavam, vizinhos, pegaram, ele estava com material de roubo dentro da mochila e antes de chamar a polícia, o cara tá ficando pequeno, né? Tá ficando pequeno o troço, né? Tomou tabefe, ela tá todo vermelho no pescoço, mas é importante a gente deixar e frisar aqui, ninguém é a favor de violência nenhuma, porém a gente compreende que você vê sua casa aí arrombada, com o cara lá dentro, tudo revirado, você que trabalha muito pra conquistar as coisas, vem um vagabundo desse e leva na maior cara de pau, aí dá vontade de dar uns petelecos, né? É bom pra eles assustarem, mas é importante a gente frisar que da mesma forma que a gente tá vendo aí, ó, são pequenas, eu vi um artigo esses dias, que é assim que se nascem milícias e poderes paralelos. Depois o cara tá cobrando pra te pedir a segurança, pra dar tabefe na cara do outro, quem sabe dar tabefe na tua cara também. Por isso é importante, aí a imagem que foi a primeira que causou grande polêmica em todo o país, essa imagem desse menino lá no Flamengo, mas a polícia volta a reforçar também que dependendo do caso, se fazer justiça com as próprias mãos, o vagabundo acaba virando vítima. Isso que é o pior. Essa foi a imagem de Belfor Roxo, inclusive eles ainda estão atrás do homem que dirigia a moto, não é? Já foram feitas algumas identificações, o pessoal lá da 54, se eu não me engano, tá dando toda a informação para a imprensa, justamente para a identificação daquele vídeo que também ficou polêmico, tudo postado na internet. Atenção, moradores da comunidade do Batomuxo, na Praça Seca, vivem dias de desespero. Foi a segunda noite consecutiva de protestos e tiros. Por lá, mais uma pessoa foi baleada. Deixa eu ver, rodou. Agência bancária depredada e uma das principais ruas de Jacarepaguá fechada por 3 horas. Um verdadeiro cenário de guerra. Na confusão, um homem não identificado foi baleado e levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Foi mais um protesto por causa da morte de 2 moradores
da comunidade Batomuxi, na madrugada de terça-feira. Um deles foi identificado apenas como Pinho. O outro é Alan de Souza Pereira, de 20 anos. Parentes da vítima disseram que ele e o amigo estavam numa moto quando foram executados pelos policiais. Os dois homens saíram para comprar uma balança de motocicleta, peça que teria sido confundida pela polícia com um fuzil. Segundo a polícia, os dois homens morreram depois de uma perseguição. Eles teriam tentado assaltar um pedestre com outros dois homens quando foram abordados e reagiram dando início ao confronto. A família dos jovens nega. Falaram que eles estavam armados, só que eles não estavam armados, eles são trabalhadores. Ontem pela manhã, manifestantes incendiaram um banheiro químico e usaram material de uma estação de construção da Transcarioca para fechar a via. Um dos manifestantes ainda tentou tirar a arma de um policial, que reagiu dando tiros para o alto. O policial está dando tiro no fuzil! A tropa de choque foi chamada e jogou bombas de efeito moral. 2 pessoas foram detidas. Alguns manifestantes tentaram impedir que elas fossem levadas para a delegacia, mas não conseguiram. Vocês viram ontem essas imagens com exclusividade aqui e o SBT Rio trouxe para vocês essas imagens dessa confusão que a gente tinha lá. Esse foi a Transcarioca, ou Trans não sei o que lá. É Transcarioca? Eu até esqueci de perguntar. É a Transcarioca aí, né? Que está sendo construída aí na Cândido Benício. Os banheiros químicos foram queimados, parte do material depredada. Ontem a gente conseguiu checar a informação, muito material destruído aí durante esse protesto. Teve um policial que tentaram arrancar o fuzil dele no meio da confusão, aí é o momento que você ouviu o tiro pro alto, mas ainda a gente questionou a polícia, porque a polícia diz sim que esses dois homens que a gente mostrou a imagem para vocês aqui, deles lá com os corpos no chão, até pedir para colocar o que a gente chama de blur, quer deixar meio embaçada na tua tela, porque é muito forte. Agora, meio de 30, né, tu tá almoçando aí em casa, né, meu amigo, não merece ver aquele sangue lá, aqueles caras tudo caído com um monte de tiro no chão. Pois é, a polícia informou que eles estavam com arma. A família diz que era apenas uma peça conhecida como balança, que parecia fuzil, que eles tinham ido comprar. Mas a polícia sustenta a informação de que não, eles estariam praticando assaltos na região, mas o inquérito não foi fechado ainda, tá? Morte misteriosa em hospital municipal psiquiátrico. A família de Ricardo Luiz Bernardo afirma que ele foi agredido por outros pacientes no local. Já o hospital Nise da Silveira dá outra versão. A repórter Melissa Munhoz foi apurar essa história pra gente, traz agora pra você. Rodou. Ricardo Luiz Bernardo da Silva tinha 61 anos e sofria de esquizofrenia. Apesar do quadro psiquiátrico, a irmã conta que ele nunca foi agressivo. Ele não era maldoso, não era perverso, não era ruim. No meio do ano passado, a família internou Ricardo neste manicômio municipal. O tratamento seguia normal, sem nenhum problema, até o paciente aparecer morto em circunstâncias misteriosas. A psicóloga do hospital psiquiátrico informou na delegacia que Ricardo teve um mal súbito. A mesma versão oficial foi repassada aos familiares. Falou que ele morreu de infarto por telefone. Quando ele chegou lá, elas falaram, fizeram respiração boca a boca e que fizeram os primeiros socorros, massagem no coração. Claro que eu acreditei, até porque eu não tinha visto nada. Mas não é o que atesta o exame no IML. Na certidão de óbito, a causa da morte é contusão e hemorragia e traumatismo craniano. A testa dele inchada, o nariz estava roxo, a boca, o olho, isso aqui dele, o buraco, a orelha dele toda machucada. As fotos dos legistas mostram um hematoma na testa do paciente. A irmã reclama que ele ficou junto aos doentes mais perigosos e exige explicações do hospital. Ele ficou misturado com dependentes químicos e pessoas com doentes de cabeça mesmo. Bate, toma as coisas dele. E ele sempre foi muito boa pessoa. Você quer uma explicação do hospital? Eu quero e não quero que aconteça com outros. Não foi o meu irmão? Amanhã vai filho de outros, então espero, peço a Deus que isso nunca mais aconteça. Tomara, e a família tem toda a razão de querer uma apuração do caso. Inclusive, eu conheço o Nise da Silveira, já fui expulsa de lá 2 vezes quando eu fui fazer uma reportagem da Blitz da Saúde, justamente com essa mesma denúncia, de que não há ordem, de que não há nenhuma limpeza correta no hospital. Detalhe, esse hospital ainda é caindo aos pedaços, tá? Esse hospital é lá no Engenho de Dentro, é caindo aos pedaços. Você vai pela parte principal, tem um jardinzinho que a planta cresceu tanto que você não consegue ver que o reboco está caindo, o ar-condicionado
tem buraco que não sai, não existe mais. Não sei como tá agora, mas quando eu fui lá, era uma nojeira. Não dava para entender como eles faziam qualquer tipo de tratamento dentro desse hospital. Hospital Municipal. Aí a gente foi atrás da secretaria. A direção do Hospital Municipal Psiquiátrico Nise da Silveira negou que a unidade esteja internando dependentes químicos e voltou a afirmar que Ricardo levou um tombo e sofreu em seguida uma parada cardiorrespiratória. O caso foi registrado na Delegacia de Todos os Santos. Detalhe, se o caso foi registrado, a gente espera que há uma averiguação, uma perícia e tudo mais. Pode ser sim também a perícia já vai dar 30 dias o laudo, é isso? Estão me informando que em 30 dias a perícia já vai dar esse laudo, que é assim a resposta. Pode ser que ele teve um mal súbito, caiu, bateu a cabeça, por isso o hematoma, mas a família, o que a gente dá razão para a família aqui é que a família tem que saber em detalhes o que realmente aconteceu. O que eu posso afirmar, estive lá faz uns 2 anos com a Blitz da Saúde, eu, Luiz Gonzaga e João Paulo de Lima, a gente ficou chocado. E detalhe, a gente conseguiu passar só no primeiro portão. No segundo a gente já tomou aquele dedo na cara que vocês conhecem e sai daqui e expulsa, porque quem tem vergonha do que mostra, né, esconde. Pois é, isso são informações da época que eu me lembro muito bem, a Secretaria Municipal de Saúde que falou pra gente não entrar lá. Se tivesse tudo certo, liberava a entrada da imprensa, né não? Deixa eu falar agora de algo que pode interessar muito aos moradores aí da Baixada. Foi inaugurada hoje mais uma companhia destacada, a do Cabo Sul, que vai ser administrada por policiais de Mesquita. São tentativas e tentativas da polícia de conter cenas de bárbaro que tem aterrorizado os moradores da Baixada, inclusive aquele vídeo que eu acabei de mostrar ali, tá? Quem conta pra gente é a linda Cláudia Ramos. Rodou. Logo nos primeiros dias do ano, 2 homens e uma menina de 12 anos foram fuzilados num bar em Belfor Roxo. Em Nova Iguaçu, Tatiana Moreira foi encontrada morta com sinais de tortura e uma bala na cabeça. Em Nilópolis, 2 primos, um de 19 e outro de 22 anos, foram executados a tiros. Nos rostos de parentes, a dor se mistura ao medo. Pânico justificável. Quem mora na Baixada sabe que a lei do silêncio pode ser garantia de vida. O negócio de assalto aqui era bem tranquilo. Mas com a pacificação lá embaixo, no Rio, aqui está ficando muito perigoso. Depois que instalaram todas as UPP no centro da cidade, a violência na Baixada Fluminense está imensa. O Instituto de Segurança Pública comprova o aumento no número de homicídios na região. Dados que nem levam em conta a execução de Igor Oliveira Falcão, de 20 anos, em plena luz do dia, com um tiro na cabeça. Nem do comerciante Edson da Silva Júnior, de 34 anos, assassinado friamente por 3 criminosos. Esta é a comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, considerada uma das áreas mais críticas da Baixada Fluminense, dominada pelo tráfico de drogas. Mas desde a semana passada, a esperança de dias melhores surgiu aqui com a instalação da primeira unidade de polícia pacificadora. 220 policiais terão a missão de olhar por uma comunidade de 21 mil moradores. Até o fim do ano, a polícia informou que serão mais 3 UPPs instaladas na Baixada. Para este especialista em segurança, a questão é como driblar a falta de efetivo policial. O policiamento sempre foi algo precário, né? Agora que nós recebemos lá um volume muito grande de criminosos saídos de outros locais, a gente agora tem esse problema, né, de uma quantidade maior de bandidos agindo naquela área geográfica e aí as ocorrências aumentam, a sensação de insegurança aumenta. E muito mais. Inclusive, a gente já fez um dado aqui em que o Leblon tem muito mais policiais do que toda a Baixada. O que a gente quer saber efetivamente, essa companhia destacada, que eu já falei, a minha opinião aqui não é segredo, eu acho que até que prove índices, eu sei que é a longo prazo que vocês vão me dar esse resultado, jogar na minha cara, eu quero saber a que fim isso leva. Se isso ajuda efetivamente, como ajuda a UPP, se leva a paz aos moradores, que é isso que interessa pra gente, porque jornalista faz prestação de serviço. E é isso que a gente faz aqui, a cobrança para a melhoria desses moradores. Vai aumentar o número de policiais, porque a Cláudia Ramos ficou impressionada. A UPP ali e também toda a área parecia, na verdade, uma casa abandonada, porque policiais mesmo, efetivamente, são gatos pingados. Tem que aumentar a segurança? Tem que investir com mais policiais. Eu vou voltar ao vivo aqui com o Daniel Penafirme, abre a janela, já tá lá, mó calorão. Tá calorão, né, Dani? Só vai chover sábado, sabia? E o... Tomara, Deus te ouça. E o Fernando Veloso, falou mais alguma coisa interessante aí, depois que eu fechei ele por aqui?
Não, disse apenas que foi uma investigação rápida e que os policiais que trabalharam nessa investigação estão de parabéns. Uma investigação que durou apenas 5 dias, desde o fato até a identificação dos suspeitos, dos acusados e até a localização desses acusados. Quem está saindo agora por aqui, eu vou pedir para Pedro Mota mostrar, estamos ao vivo, não tem problema, olha lá. Pedrão, mostra, por favor. Delegado Maurício Luciano, estamos ao vivo, doutor. Estamos ao vivo nesse momento. Eu disse que não parece que ele tem um probleminha no áudio. Tá me ouvindo? Pronto, tudo certo, tudo certo. Pode pronto. perguntar. Segura aí. Vamos que o fio tá saindo, Daniel. Você correu o fio muito. tá com problema, mas a gente corrige aqui. Parecia que, na verdade, o Caio não tinha essa origem agressiva, esse comportamento, né, de que se espera de uma pessoa que jogou uma bomba na outra, mas que isso aí poderia ter sido uma atitude motivada por outras pessoas. Que outras pessoas são essas que o senhor se refere? Bom, a entrevista que nós tivemos com pessoas do relacionamento pessoal e profissional do Caio revelaram que era uma pessoa cordata, educada, tranquila. Mas muitas pessoas, quando estão em multidão, tem aquele efeito. A multidão dá o anonimato e a pessoa eventualmente revela uma personalidade que normalmente ela não possui. É claro que ela, em companhia de pessoas que têm essa mesma personalidade, né, de na multidão praticar crime, ele também passa a imitá-los. Então, essas pessoas que, como o Caio, praticam atos violentos, estão sendo objeto de investigação, porque estão jogando um objetivo muito nobre, que é pleitear pela melhoria do país, no ralo, que as pessoas não acreditam mais que os manifestantes tenham esses objetivos, e sim quebrar, depredar, causar incêndio e até matar, como foi o caso do Santiago. Daniel, uma última pergunta, eu sei que o senhor está cansadíssimo. Agora, faz-se necessário uma última pergunta aqui. Isabelle, tem uma situação para colocar? Diga lá, que ele não está na escuta, mas a gente repassa ele aqui. Fala para ele que a gente sabe que ele está cansado. Parabéns pelo trabalho, que foi efetivamente exaustivo. A gente acompanhou de perto. A pergunta é, ele estava mesmo acuado? Ele estava mesmo com muita fome, sem dinheiro nenhum, delegado? A Isabelle está, primeiro, parabenizando o senhor, dizendo que entende até o cansaço, dizendo que é a última pergunta, e pede para o senhor reiterar quando o senhor diz que ele estava muito acuado. Ele estava muito acuado, ele realmente não tinha dinheiro nenhum, porque para quem pode estar sendo cooptado ou então financiado, é estranho que ele esteja sem dinheiro nenhum, com fome, largado. Essa situação não está clara. Ele estava realmente acuado, com medo, porque ele, numa dos desembarques durante a viagem, ele viu que todos os jornais e toda a televisão revelavam a fisionomia dele. Ele estava com medo de ser morto, medo de ser perseguido e, portanto, estava sem comer há 2 dias, sem dormir. Não parecia que ele tinha dinheiro para manter aquela fuga. Então foi esse quadro que eu vi, um quadro de uma pessoa que temia, que estava com fome, que não dormia e apenas pedia para que fossem respeitados seus direitos, e que eu estava lá junto com o advogado justamente para essa finalidade. Foi nossa ou contou com a participação da Polícia da Bahia essa operação? A Polícia da Bahia teve uma participação fundamental. Nós viajamos com um mandado de prisão, houve um contato do chefe de polícia do Rio de Janeiro com o chefe de polícia da Bahia, que prontamente disponibilizou agentes dos recursos especiais e eles deram o apoio logístico necessário para a operação. Mas o ato de prender foi um ato da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor Maurício. Vai descansar. Quanto tempo o senhor está sem dormir? 5 dias. Olha aí, 5 tá sem dormir. Valeu, Daniel Penafirme, é isso aí, ó. Repórter é isso aí. Jornalista diplomado, jornalismo na veia do SBT Rio. E eu vou agora fazer uma ponte aérea direto para Salvador. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Isadora Florentino, que tem mais informações sobre esse caso. Afinal, ele foi preso em Feira de Santana, lá na Bahia. Isadora, muito obrigada pela participação. A Isadora tá ouvindo a gente. Isadora saiu daqui. Isadora, volta. Ó, minha baiana, cadê tu, Tatu? Ih, me deu as costas, Dani. E aí, Diego, deu as costas? A repórter saiu, sumiu. Voltou! Tá me ouvindo, Isadora? Foca, foca. Não, Isadora é bonita, pode focar, não tem nenhuma ruga, pode fazer plano ruga. Alô, Isadora, tá me ouvindo? Boa tarde pra você. Ela não tá me ouvindo, acho que ela não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Alô, Isadora, tá me ouvindo? Tá posicionada. Tomara que ela não dance, né? Segura o tchan. Tchan, segura o tchan. Daqui a pouco eu volto com a Isadora Florentino. Bonitona, né? Pois é, a pessoa aqui escolhe a dedo para colocar para vocês aí de casa. E como disse o delegado, os detalhes da personalidade do Caio também foram revelados nessa coletiva. Isso ficou muito claro depois que traçaram um perfil violento, primeiro dele. Rodou. O Caio, nós percebemos
que nas suas relações pessoais e profissionais, ele parece ter uma personalidade completamente diferente do que ele aparece em vídeos ou que ele demonstrou nesse caso específico do Santiago. Os vizinhos dizem que ele é muito calado, que ele é um cara tranquilo, cumprimenta a todos. No ambiente do trabalho, eles ficaram muito surpresos de saber do envolvimento do Caio nesse episódio. Ou seja, nos leva a crer que o Caio, na sua vida particular, sozinho, ele tem uma personalidade. Mas sob efeito da multidão, ele se transforma e passa a agir de uma forma extremamente violenta. Parece que são duas pessoas, porque as imagens que a gente tem aqui, que já mostrou para vocês, e também outras imagens que foram reveladas, mostra exatamente ele saindo da Central do Brasil, indo direto atacar um policial no meio de uma multidão, indo direto com o pé até, e isso não bate com o perfil dele. Ele que era auxiliar de serviços gerais no Hospital Rocha Faria, se eu não me engano, na Zona Oeste, sempre muito quieto, muito calado, até na foto parece um bom moço, mas um bom moço que pega o rojão e atira e explode a cabeça de outro. Na coletiva, a polícia contou que Caio é de uma família muito humilde e até isso está sendo investigado. Rodou. O pai disse que sempre demoveu o Caio de participar nas manifestações. É uma pessoa muito simples, realmente a família do Caio é muito pobre. A casa que nós tivemos lá cumprindo o mandado de busca é miserável. É, Nilópolis. A mãe desempregada, não tem renda. Ele veio me pedindo a viagem inteira que conseguisse alguma coisa com um assistente social para a mãe dele, que não tem renda alguma. Então foi isso que eu constatei, uma pessoa muito pobre que talvez manipulada passa a agir dessa forma em manifestações. Pois é, isso que é muito importante a gente ficar em questão e bater em cima. Inclusive, a Melissa Munhoz está no endereço onde mora a mãe que cuida do... ele vive, são pais separados, a história do Caio Silva de Souza, ele tem 22 anos, auxiliar de serviços gerais, trabalha terceirizado por uma cooperativa que presta serviço para o Hospital Rocha Faria desde quinta-feira, no dia da manifestação, no dia em que ele acendeu o rojão que atingiu o nosso colega querido Santiago, ele estava de folga e foi direto para as manifestações. Na sexta-feira ele não apareceu mais no hospital. Um colega ligou no telefone dele e ele disse o seguinte: ontem na minha folga eu fiquei na praia o dia inteiro e tô com insolação, tô passando mal. E aí eu não vou trabalhar hoje. Só que desde então ele não apareceu. O fim de semana ele teria passado recluso, apenas em contato com a namorada. Na segunda-feira, quando ele viu que o bicho estava pegando, aí a polícia tem que detalhar se é de domingo para segunda, e que o raposão aí, o tatuador, ia dar com a língua nos dentes e ia acabar entregando o cara, ele resolveu picar a mula. A princípio, para a polícia, ele disse que vendeu um celular e conseguiu pagar a passagem para o Ceará. Ô Zé, me fala mais ou menos hoje, quanto tá uma passagem para o Ceará de ônibus? Ou 400 pila? É Ipu, não é a cidade que ele ia? Ipu é longe pra burra, ele ia ter que descer onde? Fortaleza, fazer um monte de pica-mula pra conseguir chegar lá. Ou seja, quantos, Anne? Uns 500 pilas, né? Tá bem caro. E por isso, a gente quer saber se ele com o celular conseguiria ter todo esse dinheiro para viagem. A polícia está fazendo essa investigação. Eu vou falar agora ao vivo com Melissa Munhoz por telefone, que está na Baixada Fluminense. Boa tarde, Melissa. Você conseguiu chegar até o endereço? O telefone tá muito ruim a ligação, a Melissa tá na Baixada Fluminense, a gente tem em mãos desde manhã o endereço da mãe do Caio, é claro, a gente, como mãe, a gente fica consternada, é claro que se o filho dela tem que pagar o preço para a sociedade, já é maior de idade, mas a mãe a gente sabe como é, a gente que é mãe tem coração de mãe, não é aqui ninguém querendo fazer qualquer tipo de queda, mas tentar entender como é essa história. Melissa Munhoz, a qualquer momento, se conseguir a ligação entrar aqui comigo ao vivo, ela vai entrar aqui e comentar, parece que ela já chegou no endereço, Mel, é isso? Já chegou no endereço e vai entrar para trazer mais informações pra gente. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Vou beber uma aguinha, me espera aí, não sai não, tá? Hoje. Tem cara que chega em cima de mim, pô, vem cá, tu cobra quanto pra sair com a minha mulher? Ou comigo. Hoje em dia o sexo e as pessoas estão muito bissexuais. Vocês distinguem isto é amor, isto é sexo, de que maneira? Tem um segredinho que a gente amarra a camisinha, dá 2 voltas nela. Como é que é? Ensina isso. Eu fiz coisas que eu nunca fiz na minha vida. Não pode contar o quê? Gabi, quase proibida. Hoje, meia-noite, no SBT.
Prepare-se para a maior loucura do ano em cozinhas. Na Ricardo Eletro tem cozinha em aço a partir de 399. Em 10 em juros, cozinha em madeira a partir de 199. Isso é só um exemplo. Veja as 11 loucuras na loja Ricardo Eletro. Agora na Telecena você faz a festa com os prêmios em dobro. Quem raspar e achar vai ganhar 2 prêmios. E tem mais. Você quem vai escolher o que quer ganhar. Você pode ganhar 2 casas ou o valor do prêmio em dinheiro, que são 200 mil reais. E você, Nego Velho, se raspasse a Telecena e achasse 2 carros, o que você faria? Ficaria com os carros ou pegaria 60 mil reais em dinheiro, hein? Eu acho que eu ficaria com 60 mil reais, pelo menos ficaria livre dos empréstimos. Vai escolher ganhar o quê? Compre já a sua Telecena. O SBT Rio Manhã está de cara nova. Cenário novinho em folha para levar até você as primeiras informações do dia. Prestação de serviço, trânsito, entrevistas, diversão, cultura e muito mais. Tudo com a qualidade e seriedade do jornalismo do SBT Rio. Então você já sabe, de segunda a sexta, sempre às 7 horas em ponto, SBT Rio Manhã, comigo, Liane Borges. Você não pode sair de casa sem ele. Verão de ofertas quentes. Chega lá no Presunic. Picanha bovina, R$ 23,90. Itaipava lata, ganhe 33% de desconto no segundo pack. Preço maluco de quarta contra filé ou alcatra, R$ 14,95. Preço, atendimento, qualidade, Presunic. Beba com moderação. Fala, Chico, capricha que é carnaval. Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonhos, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui. Mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. Prepare-se para a maior loucura do ano em cozinhas. Na Ricardo Eletro tem cozinha em aço a partir de 399. Em 10 em juros, cozinha em madeira a partir de 199. Isso é só um exemplo. Veja as 11 loucuras na loja Ricardo Eletro. Hoje, se você não mudar, eu troco de time. Eles vivem entre tapas e beijos. Nele tem uma lábia maravilhosa. Ele é do samba, ele é da noite e não dá atenção pra ela. E a relação não é mais a mesma. Eu gostaria que ela fosse mais feminina. Tem algum problema eu ser assim? Claro que não. Mas será que ela vai sair do armário? Você já trocou de time? Olha, Casos de Família. Hoje, 11 da noite, no SBT. Tamo de volta, tamo junto com muita informação pra você. Primeiro quero mandar um beijo pro pessoal lá de São Paulo que tá assistindo a gente. Alô, André, Vivi, um beijo pra você que tá com saudade minha, é só me chamar, tá bom? Um beijo pro Parada também, que o chefe maior tem que mandar beijinho, né? Agora nós vamos ao vivo para Salvador, vamos tentar fazer a nossa aterrissagem. Agora sim, toda bonitona e enquadrada, está com a gente Isadora Florentino, a nossa repórter por lá, que tem mais informações. Boa tarde, Isadora. Eu sei que tem um delayzinho aí, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Boa tarde, Isabelle. Exatamente. No Rio, olha, o auxiliar de serviços gerais, Caio Silva de Souza, de 23 anos, foi preso às 2 horas da madrugada desta quarta-feira em uma pousada próxima à rodoviária da cidade de Feira de Santana, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui da capital baiana. Policiais cercaram a pousada Gonçalves, onde Caio estava hospedado, durante uma operação que foi comandada pelo delegado Maurício Luciano de Almeida Silva, da Polícia Civil aí do Rio de Janeiro. Caio Souza é suspeito de ter acendido, na verdade, e atirado o rojão que acertou o cinegrafista Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes, durante uma manifestação na semana passada no Rio de Janeiro. Caio Souza não ofereceu resistência à prisão. Ele foi conduzido para o aeroporto de Salvador, onde embarcou por volta das 5h30 da manhã de hoje, acompanhado do advogado e também de policiais civis. De acordo com a polícia, Caio Souza é quem aparece nas imagens registradas por cinegrafistas e fotógrafos, vestindo uma calça jeans e também uma blusa cinza. Ele estava foragido desde a expedição do mandado de prisão. Durante as investigações, Isabelle, os policiais descobriram que Caio saiu do Rio de Janeiro com destino ao estado do Ceará, onde tem familiares. Ele pretendia trabalhar como vendedor ambulante no local, mas, felizmente, antes disso, foi preso aqui na Bahia, como nós acabamos de noticiar. Caio Souza e o tatuador
Fábio Raposo, que já está preso aí no Rio de Janeiro, foram indiciados por homicídio doloso quando há intenção de matar qualificado, por uso de artefato explosivo e crime de explosão. Se condenados, cada um podem pegar até 35 anos de prisão. Isadora, Isabelle. Eu não sei se está me ouvindo ou está me ouvindo, porque a hora que entra assim, a gente tem que cortar, porque a viagem é longa para chegar até lá. Isadora, só uma dúvida, uma última dúvida. Feira de Santana fica muito longe de Salvador? Acho que ela não está ouvindo, acho que ela não conseguiu me ouvir. Fica a 107 quilômetros, para ser precisa. 1h10, 1h20 minutos, mais ou menos, aqui de Salvador. As manifestações aí também são violentas, como aqui no Rio de Janeiro, não é, Isadora? Você fez várias coberturas e a gente sabe, também não é muito fraco aí o negócio não, né? A manifestação fica muito longe. Fica a cerca de 107 quilômetros. Feira de Santana é o entroncamento rodoviário aqui da Bahia, um dos mais importantes entroncamentos rodoviários do Nordeste. É uma cidade, então, que para ir para Ceará, Sergipe e outros estados, tem que passar por Feira de Santana. Foi nesse local que ele foi preso. A polícia do Rio de Janeiro já acompanhava os passos de Caio, conversando com testemunhas. Soube, então, que ele tinha vindo aqui para o Nordeste, ia para o Ceará. E antes dele conseguir embarcar para o estado, foi preso aqui na Bahia. Tá certo, muito obrigada, Isadora Florentina. A viagem é longa, ficando no entroncamento da nossa conversa. Um abraço, pessoal da TV Aratu. Apesar de toda a dificuldade, a gente conseguiu bater essa bola e tirar as informações. A Isadora, muito obrigada para toda a equipe dela também. Eu queria mandar um beijo, pode ser, antes do encerramento, para Dandara Cristina, aniversário dela de 19 anos. Ângela Nazaré de Saquarema, Jorge Saião, Luiz Justino, Vanessa Nogueira, Zione Pano e Alexandre, que são aqui do SBT, colocaram aqui, tá aqui comigo. A minha família Regina, o Arthurzinho também, que vieram hoje assistir lá do Rio Grande do Sul. Bate, que loucura, né? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. E o seu William, que ontem me pegou fazendo compra e a gente bateu uma papão, não esqueci do senhor, não. Beijo no coração de vocês. Amanhã vocês sabem. Tamo junto, hein? Tchau! SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já.